Muito bom dia a todos. O meu nome é Pedro Jordão. Vamos dar início aqui hoje à formação direcionada para o módulo dos recursos humanos. O módulo de recursos humanos está interligado com o módulo da contabilidade, ok? Para que o lançamento contabilístico dos vencimentos seja feito também de forma automática. Temos a análise de mapa de férias, todo o processamento de vencimentos, e será sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu, antes de começar, pergunto se toda a gente me está a ouvir e está a ver a página que eu vou partilhar agora do Office Gest. Pronto, não sei se alguém me poderá confirmar. Na barra inferior do vosso ecrã tem dois botões, um com dois balões para perguntas e respostas e outro para abrir o chat. Pedia só que confirmassem se efetivamente estão a ver e a ouvir bem. Ok, pronto, a Paula, bom dia Paula, já me confirmou, o Tomás também, eu também. Então vamos dar início. Como é que vai decorrer aqui a formação? Vamos inicialmente falar sobre as parametrizações deste módulo, ok? Na parte das configurações de parâmetros e nos sessões de apoio dos recursos humanos, e seguimos depois para o processamento então de vencimentos de um mês, subsídio de férias, subsídio de Natal, que acaba por ser exatamente idêntico, e depois iremos verificar também a análise de alguns relatórios. Vamos primeiro então fazer esta formação. As perguntas e respostas serão abertas no final da formação, ou seja, vou pedir que anotem todas as questões, todas as dúvidas que tenham para colocar no final, ok? Iremos ter 10, 15 minutos, caso haja dúvidas, para satisfazer este tempo. Iremos ter então abertas as perguntas e respostas, e será então desta forma que vamos iniciar esta formação. Como é regra geral no Office Gest, e eu costumo sempre começar assim as formações, todos os módulos têm dois sítios onde nós temos que fazer parametrizações. Normalmente, dentro das configurações parâmetros, existe sempre um separador direcionado para o módulo em causa, ok? E depois, fora estas parametrizações das configurações base deste módulo ou do determinado módulo, nós temos dentro do respectivo menu do módulo em causa, ou seja, dentro do menu dos recursos humanos, temos sempre os seios de apoio, ok? Também a informação que nós temos que atualizar, parametrizar para poder utilizar de uma forma funcional o módulo em causa. Vamos passar primeiro aqui por parte destas configurações. Dentro do separador de recursos humanos, nós temos aqui algumas informações que podemos atualizar. Uma delas, o salário mínimo que aqui está. Este campo está desatualizado e já não está a ser utilizado, ok? A definição do salário mínimo já não é feita aqui, portanto, vou pedir que ignorem aqui este campo, pois ele vai ser retirado desta parametrização, desta configuração, ok? Colocar aqui o código de serviço de finanças, o nível do contabilista certificado, ok? O do declarante ou representante legal e nível de identidade 1, 2 ou 3, ok? Temos aqui a quebra de faturação. Isto aqui estava relacionado com a questão do processamento salarial do Covid-19, ok? As faltas e o isolamento profilático, todas as faltas por layoff, está a ter em conta também aqui a quebra de faturação, visto que existe aqui algumas regras, ou existiu algumas regras para este processamento salarial para quem estava em layoff. Depois temos aqui um mapa de férias, em que permite apenas dias da semana, ou seja, se este botão não estiver ativo, nós conseguimos marcar férias os 7 dias da semana, ok, de segunda a domingo. Se ativarmos aqui este botão, sábado e domingo ficam bloqueados, ok? Não é permitido marcar férias nesses dois
nesses 2 dias da semana. Depois temos aqui também a parte direcionada para a contabilidade, ou seja, a pré-definição das contas com base nas linhas que aqui temos: encargos de remuneração pessoal, encargos de remuneração a órgãos sociais, a pagar ao pessoal, a pagar aos órgãos sociais, ao Estado, relativamente ao IRS, Segurança Social, ok? Sobre taxa, conta DFC, AT, FQCT, ou seja, todas estas opções que aqui estão servem para pré-definir uma conta da contabilidade, ok? Associada a estas linhas. E depois temos aqui também a parte do relatório único, ok? Em que temos aqui estes 4 campos para definir para a extração do fecheiro do relatório único, que também é feita no menu dos relatórios. Dentro dos recursos humanos, estas são as configurações base deste módulo, ok? Depois temos os fecheiros de apoio. Os fecheiros de apoio têm aqui os tipos de contrato. São tipos de contrato que podem ser criados ou por norma, eu salvo erro, não tenho certeza se estes tipos de contratos já estão disponibilizados a partir do momento em que se ativa este módulo. E então é possível fazer aqui a criação do tipo de contrato e ele não vai pedir nada mais nada menos que a sua designação, ok? Poderíamos pôr aqui contrato a termo certo, por exemplo, ok? Isto para que nós depois possamos associar este tipo de contrato à ficha do colaborador, ok? Depois temos aqui também as categorias profissionais, que poderão ser criadas também por vós, em que, mais uma vez, a única coisa que ele vai pedir aqui será a designação e o código CPP, que também podem depois colocar aqui. É possível colocar aqui a cor do mapa de férias, ou seja, nós conseguimos definir por categoria uma determinada cor, ok? Associar esta categoria ao colaborador e na extração do mapa de férias eu consigo visualizar de todos os meus colaboradores por cores quais são os departamentos que vão ter férias, okay? Quais são as categorias profissionais que vão ter férias. Eu poderia ter aqui um operador ou um artesão, ok? O artesão com uma cor no mapa de férias qualquer, ter 5 ou 6 artesãos, os outros não são, e o que vai acontecer é que desses 5 ou 6 no mapa de férias vai aparecer a linha com as férias marcadas desses colaboradores e os outros não vai ter cor nenhuma, ok? Bom, é a pré-definição aqui da cor para o mapa de férias. E depois conseguimos ter também aqui o registro por categoria, ok? Dos encargos de remuneração ao pessoal e encargos de remuneração aos órgãos sociais, sendo que nós conseguimos aqui definir as contas, estas opções, ok? Estes encargos para definir a conta da contabilidade também estavam nos parâmetros. Ele está a validar 2 coisas. Ele primeiro vai aos parâmetros, vai imprimir a categoria, verificar se existe ou não conta parametrizada. Caso não exista conta parametrizada dentro da categoria dos encargos de remuneração ao pessoal e dos encargos de remuneração aos órgãos sociais, ele vai então validar quais são as contas que estão pré-definidas dentro dos parâmetros da aplicação, ok? E depois temos aqui também a possibilidade de definir a conta da contabilidade para o pessoal e para os órgãos sociais por tipo de remuneração, ok? Este é outra parametrização que também está pendente de outro menu que está nos fecheiros de apoio, que é o menu das remunerações. E o que ele vai fazer é exatamente o mesmo que faz com os encargos da remuneração ao pessoal. Primeiro, vem validar a categoria e verifica se existem contas parametrizadas nas remunerações dentro da categoria. Caso não existam estas contas parametrizadas da contabilidade por remuneração dentro da categoria, ele vai validar então que contas é que estão parametrizadas dentro do menu das remunerações que está nos fecheiros de apoio, ok? Pronto. Fora isto, é só criar estas categorias e a partir daí também depois poderemos associar as categorias aos colaboradores em causa, ok? Depois temos aqui a parte das remunerações, que é a parte principal onde passa tudo deste mesmo módulo, ok?
Ou seja, nesta tabela nós conseguimos visualizar que existem 44 linhas de registros, ou seja, existem 44 remunerações criadas, sendo que eu aqui consigo logo visualizar quais são as remunerações, se está sujeita a IRS e Segurança Social, e quais são as contas utilizadas da contabilidade do pessoal e do órgão social. E é isto que eu estava a dizer, ou seja, nas categorias dá para definir as contas a ser utilizadas por remuneração, mas se tiver a vazio nas categorias, ele vai validar então quais são as contas que estão parametrizadas nas remunerações deste mesmo menu, ok? Pronto. Por norma, os nossos clientes que usam recursos humanos e usam contabilidade também, ok? Porque não significa, e não quero induzir a erro, que quem utiliza recursos humanos é obrigado a utilizar contabilidade, ok? Não é necessário. Quem utiliza recursos humanos pode utilizar só recursos humanos, quem utiliza contabilidade pode utilizar só a contabilidade, apenas não vão ter esta interligação, ok? De definir aqui as contas da contabilidade para depois conseguir processar o vencimento e processar contabilisticamente esse vencimento. Na criação aqui das remunerações, o que é necessário? Fazer nova remuneração, ok? E depois nós temos aqui algumas informações que têm que ser preenchidas. A designação, ok? Eu vou pôr aqui uma remuneração de teste e depois vou deixar aqui que será para apagar, ok? Elas já estão praticamente todas criadas. Vou deixar só aqui a informação para depois conseguir apagar este tipo de remuneração. Vou definir então se esta remuneração que eu estou a criar está sujeita à Segurança Social ou não. E o mesmo acontece para o IRS, se está sujeito ao IRS ou não, ok? Definir então que tipo de remuneração é que nós estamos a criar, se uma remuneração, um abono ou um desconto. E é importante perceber aqui que o facto de dizerem que isto é um desconto não significa que esta remuneração vai estar a negativo, a descontar em valor, ok? Ele aqui praticamente nas nossas folhas de vencimento temos 3 colunas por remuneração. Ou seja, temos a remuneração e depois temos uma coluna a dizer a remuneração. No caso do vencimento base, é aí que se enquadra o valor do vencimento base. Temos outra coluna com os abonos e depois temos outra coluna com os descontos e nestes descontos enquadram-se então o desconto para a Segurança Social dos 11% e o desconto de IRS caso o colaborador esteja sujeito a fazer esse desconto, ok? Eu vou deixar aqui remuneração, depois temos aqui a fórmula de cálculo, ok? E a função, ou seja, nós temos aqui 3 fórmulas de cálculo, se vamos fazer o cálculo em dias, em horas ou em valor, ok? Se forem dias, eu tenho as funções que aqui estão, ou seja, os dias, o valor base a dividir por 30 vezes os dias, o valor base a dividir por 22 vezes os dias. Então, tenho aqui algumas das funções disponíveis. E depois, nas horas, temos apenas as horas vezes o valor hora, ok? E o valor que não tem função, praticamente vocês nessa remuneração vão escolher então qual é o valor que querem para aquela remuneração, ok? E aqui sim, é a soma que vai definir se esta remuneração vai somar ao vencimento ou vai subtrair ao vencimento, ok? Onde, caso fosse um prémio, diríamos que sim, iria somar o valor desta remuneração ao vencimento restante, e se fosse não, é o caso, por exemplo, das baixas médicas, das faltas, etc., ele iria descontar o valor. Neste caso, ou o valor que eu lá colocasse, ou se eu tivesse em dias, colocava os dias e com base na função que estamos a utilizar, faz o cálculo então do valor a ser descontado. E depois de definir toda esta informação, temos que definir também qual é o tipo de rendimento e a natureza da remuneração. E aqui é importante perceber que não podem escolher uma opção qualquer ou não podem manter uma opção qualquer que aqui esteja já pré-definida, ok? Esta questão é super importante para quê?
para a definição do tipo de rendimento e natureza de remuneração para os fecheiros que vocês depois conseguirão extrair das declarações, ou seja, da DMR, da Declaração Mensal de Remunerações, que tem que submeter depois no Portal das Finanças, e o fecheiro para a Segurança Social, ok? Para submeter depois também na Segurança Social. Pronto. Todas as opções que aqui estão são aquelas que são legais e que estão disponíveis para vocês escolherem, ok? Ler sempre aqui onde é que se enquadra bem a remuneração que vocês estão a criar, quer no tipo de remuneração, quer na natureza da remuneração. Por exemplo, se eu quisesse fazer aqui uma remuneração chamada falta justificada, a natureza da remuneração não poderia ser remunerações referentes a férias pagas e não usadas por sessão de contrato de trabalho, ok? Eu aqui, possivelmente, teria que chegar à remuneração base, ok? E sabia que, ok, o desconto ou o valor a dar baixa, a falta justificada, vai ter que incidir na remuneração base, e então a natureza da remuneração há de ser a letra P, da remuneração base, ok? E a mesma coisa para o tipo de rendimento, ok? Com base naquilo que está a ser disponibilizado aqui, escolher efetivamente então qual vai ser a natureza correta a ser selecionada. Depois disto é só gravar, ok? Conseguimos também colocar aqui a conta do pessoal e do órgão social, parte da contabilidade, ok? Para isto depois redirecionar para a conta que nós iremos querer, e é assim que se vão criar estas remunerações. Ou seja, nos nossos vencimentos, sempre que é aberto o vencimento, ele vai carregar 2 ou 3 informações de forma automática com base no que está definido na ficha do colaborador, ok? Tudo o resto, baixas médicas, faltas injustificadas, prémios, etc. Ok? Todo este tipo de extra recibo, de extra remuneração, ok? Vai ter que ser ou criado aqui e lançado depois no vencimento do colaborador, ou se já estiver criado aqui, apenas é necessário lançar então essa remuneração na ficha do vencimento desse colaborador, ok? Pronto, já vamos ver como é que isso se procede. Como tinha dito então, o salário mínimo já não é parametrizado nas configurações base do Office Gest. Neste momento, nós estamos a fazer a atualização no início do ano do salário mínimo diretamente aqui nesta tabela, ok? Em que depois vocês conseguem sempre acompanhar todo o histórico de evolução do salário mínimo. A gente espera sempre que, e seria bom sinal, que esta tabela tivesse sempre valores sempre a crescer, ok? A ideia é, no início do ano, quando vocês quiserem ou verificarem que o salário mínimo não está correto, ok? Podem fazer novo e vocês próprios podem criar aqui, ok, para o ano 2022 o salário mínimo vai ser de 800 euros, ok? Ou então vocês conseguem atualizar o salário mínimo, colocam aqui do ano que é. O de 2022 não está cá porque nós não o colocamos ainda, ok? Mas a ideia é, se tiver aqui, vocês escolhem o ano 2022 e atualizam, ok? Pronto, isto é uma das partes importantes. E convém que seja sempre feito a atualização deste salário mínimo e de outro menu que nós já vamos ver, convém que seja feito antes de abrir o vencimento do primeiro mês desse ano. Ok? Ou seja, no início do ano, antes de eu abrir o vencimento do mês de janeiro de 2022, eu já tenho que ter atualizado quer o salário mínimo, quer os dias úteis. Ok? E os dias úteis vai funcionar exatamente da mesma forma. Apesar de não ter aqui um botão para atualizar esses dias, nós estamos a fazer essa atualização. Ou seja, existe a possibilidade também do próprio utilizador criar aqui o novo ano e definir que para o ano 2022, janeiro vai ter X dias úteis, fevereiro, Y dias úteis, ok? Ter sempre em conta, e é importante também isto, de como é que vocês querem ter o registro dos dias úteis aqui no Office Gest.
Nós estamos a fazer e estamos a ter em conta que os feriados não são incluídos ou não são contabilizados como dias úteis, como um dia útil, ok? Ou seja, aqui apenas são registados os dias que efetivamente não existe feriados e não existe fim de semana, ou seja, são os dias úteis de trabalho, ok? Esta atualização também é feita por nós. O que é que já aconteceu, que poderá acontecer e ter sempre isso em conta? Se efetivamente abrirem o vencimento e os dias úteis que lá aparecerem for um ou menos um, eu não tenho a certeza agora quais são, ou zero, qual é o número de dias que aparece, significa que a linha dos dias úteis não está aqui criada, ok? Antigamente, quando a linha era criada e o vencimento estava aberto, obrigava a apagar o vencimento e reabrir novo vencimento para ele atualizar os dias úteis nesse mesmo vencimento, ok? Agora, salvo erro, há menos de um mês, fizemos uma alteração em que sempre que eu atualizar os dias úteis aqui, ele vai atualizar os dias úteis em tempo real. Quando fizerem o botão calcular, ele vai atualizar então essa informação, ok? Desses dias. Pronto. Depois, dando seguimento aqui, os feriados não são registados como dia útil porque temos aqui o menu dos feriados, ok? Muito rapidamente e muito resumidamente, como é que isto funciona? Eu aqui posso criar todos os meus feriados e definir se esse feriado vai ser um feriado fixo ou não, ok? O caso do dia 1 de janeiro. O caso do 25 de dezembro. São todos, eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui o ano de, ou vamos pôr aqui todos os fixos, ok? Eu tenho aqui todos os fixos, em que eu sei que janeiro é sempre feriado fixo, maio a mesma coisa, ok? Em dezembro a mesma coisa, no dia 8, no dia 25 de abril, etc. São todos feriados fixos, ok? Em junho, por exemplo, o dia de Portugal, pronto, pode ter alteração de dia e aí não vamos definir esse feriado como um feriado fixo, ok? O que é que eu quero dizer? Pode acontecer, vou por aqui 2015, pode acontecer, ok? A partir do momento em que este feriado está criado, hoje, ou este ano, ou o ano que vem, que já estamos em 2022, no dia 1 vai ser feriado, ok? É um feriado fixo. Este feriado, apesar de ter sido criado em 2015, vai saltar de ano para ano e vai ser sempre válido, ok? Os não fixos são feriados que não vão estar sempre válidos e vão apenas ter em consideração, até eles estão todos definidos como fixos, mas apenas vão ter definido se eu criasse aqui um feriado para 2021 e dissesse que não era fixo, esse feriado só contava para 2021 e em 2022 eu teria que criar uma nova linha e adicionar esse feriado, ok? Esta atualização normalmente também é feita por nós. O que é que nós não atualizamos aqui? Os feriados municipais, ok? Cada um, depois, consoante o seu município, vai ter que atribuir e vai ter que criar aqui o seu feriado municipal, ok? Dando então seguimento, temos aqui a parte das seguradoras, ok? Registar aqui então a vossa seguradora, ok? A seguradora com quem vocês trabalham, a sua designação, o código da seguradora e o número da apólice. Esta informação é importante para quê? Depois, se vocês quiserem tirar o fecheiro para enviar à seguradora, o fecheiro EUR, vocês têm que ter o nome do fecheiro com o formato correto, ok? O que significa que o fecheiro pode estar todo correto, ok? Pode estar com a informação toda correta, mas se o nome do fecheiro não tiver, salvo são os quatro dígitos do código da seguradora, mais o número da apólice, mais a data, ok? Isto tem uma ordenação, está mesmo definido, e o fecheiro só é aceito se tiver aquela ordenação no nome, vocês não vão conseguir submeter o mesmo. E aqui eu depois vou-vos dar um site onde vocês depois também poderão fazer essa validação, ok? Pronto. Visto isto,
que informações é que temos aqui mais? As retenções de IRS. Aqui as taxas de retenção de IRS também são atualizadas por nós. Não diretamente na vossa plataforma, mas dentro de uma base de dados global, onde depois vocês, no início do ano, terão que vir aqui atualizar retenções, escolher o ano e fazer atualizar. Ele vai carregar todas as linhas necessárias desse mesmo ano, ok? Com a informação, então, da situação familiar e por cada dependente, qual é a taxa de IRS que vai ter ou que vai ser tido em conta para o processamento dos vencimentos, ok? Aqui, nada mais, nada menos que apenas fazer a atualização destas retenções no início do ano. Depois temos aqui também as taxas contributivas, onde nós conseguimos criar uma nova taxa e dentro dessa designação, dentro dessa taxa, dizer qual é a percentagem de retenção, ou seja, de IRS, que está direcionada para os trabalhadores e para os empregadores, ok? É aquilo que nós temos aqui, por exemplo, no registro de contrato sem termo, 11% para o trabalhador, 23,35% para a entidade patronal. Ok? Pronto. Isto pode ser editado, pode ser apagado, pode ser criadas novas taxas, fica ao vosso critério. Por defeito, estas taxas contributivas já vêm criadas com as respectivas taxas. Ok? Depois, temos aqui o mapa de férias. Ok? Este mapa de férias, qual é o intuito dele? E normalmente, como é que nós, por exemplo, utilizamos aqui o mapa de férias? A ideia é que cada colaborador vai conseguir ter acesso ao mapa de férias caso tenha privilégios para tal, ok? Ou então retira-se esse privilégio e fica uma pessoa apenas responsável em fazer a marcação das férias. Eu, como o utilizador demo, ok? Que é o que aqui está, posso verificar aqui quantos dias marcados é que eu tenho neste ano e o que é que eu vou marcar, ok? Temos duas opções. Ou marcamos, vamos imaginar que vamos agora a 9 de setembro, ok? E eu quero marcar férias para a semana. Então eu chego aqui e vou na segunda-feira, no dia 13, com o clique vai aparecer o T, vai significar que estou a marcar férias para o dia todo, ok? Se eu fizer novo clique, vai passar a M, ok? Que será um M de meio-dia e se eu carregar novamente não fica férias nenhumas marcadas. Ou seja, ou marcam o dia todo ou marcam meio-dia, ok? Aqui vou marcar 2 meio-dias, vou pôr aqui dia todo e meio-dia aqui, ok? Pronto. Com base nisto, ficam sempre aqui com os dias marcados indicados, ok? Qual é a vantagem também de utilizar aqui o mapa de férias? É que eu, quando estou a marcar as minhas férias, consigo saber se já existe ou não colaboradores com férias marcadas, ok? E eu já sei aqui que o administrador está com férias marcadas no dia 22. O que é que isto pode ou vai fazer com que isto seja evitado? E, por exemplo, na nossa área, esta parte é importante, em que existe uma equipa de suporte que não poderá estar toda a férias ao mesmo tempo, e então temos que ter sempre este cuidado de não marcar férias quando já existem 2 ou 3 colaboradores com férias marcadas nessa semana ou naquele dia, ok? Então, isto é o mesmo para isso. Eu já sei que se o administrador tem férias marcadas, não vou poder marcar férias aqui, marco já na próxima semana, ok? Pronto. Os feriados estão aqui, ok? Pronto, ele está a permitir retirar porque eu deixei os dias da semana a serem movimentados. A ideia é ter que bloquear aqui esta informação. Mas qual é aqui a nuance e a importância que devemos ter relativamente aos dias úteis e às férias não, aos feriados que foram definidos? Utilizam os dias úteis como somente dias úteis e marcamos os feriados na parte dos feriados e assim, diretamente na marcação de férias, neste mapa de férias, eu vou conseguir visualizar, ok, existem feriados naqueles dias, ou então posso incluir os feriados nos dias úteis. Qual é a desvantagem nesta opção? É que os feriados não vão aparecer aqui no mapa de férias,
ok? Pronto, ter sempre esta questão em consideração. Depois, este mapa de férias pode ser impresso, ok? E podemos ver já essa parte. Todos os módulos e todos os relatórios associados ao módulo estão no menu relatórios. Depois temos aqui a parte da contabilidade, parte de recursos humanos, compras, etc. O que nós vamos querer é a parte dos recursos humanos e vamos ter aqui então o mapa de férias, ok? E eu aqui posso imprimir desde dia 9, ok? No mês 9 ou dentro do ano todo, que eu posso definir aqui o ano atual, por categoria, ok? De um determinado colaborador, de um determinado departamento, ok? Aquilo que eu quiser e vou fazer imprimir. Pronto. E eu aqui já vou ter então os dias de férias marcados por cada colaborador, ou seja, eu sei que em fevereiro o Demo e o colaborador 3 vão ter férias nesta semana, ok? Sei que o Demo também marcou férias na semana de setembro, ok? Ou de outubro. Tenho aqui toda esta informação que eu posso então registar, ok? Pronto. Se efetivamente eu tivesse categoria associada a estes colaboradores e se eu tivesse uma cor atribuída a essa categoria, a linha desse colaborador iria ficar da cor, ou a linha desses colaboradores associados a essa categoria iriam ficar da cor que eu defini na criação ou na edição da categoria profissional. Dando aqui seguimento, vamos entrar agora então na parte do processamento salarial. Vamos aqui aceder aos vencimentos, ok? Eu vou deixar este menu extra recibos para daqui a pouco, porque estes dois menus complementam-se, ok? Ou seja, os vencimentos vai abrir o cabeçalho e a folha de vencimento em si, ok? Todas as remunerações extra que sejam acrescentadas dentro do próprio vencimento vai fazer com que a tabela dos extra recibos seja preenchida. Isto depois permite-me fazer aqui uma ou duas coisas também interessantes. Mas vamos então aqui aos vencimentos. Vamos criar um novo vencimento. Vou colocar aqui o ano e o mês. Vamos dizer que é setembro. E depois temos aqui o tipo de vencimento que eu estou a criar. Ou seja, eu posso fazer o processamento mensal dos vencimentos, o processamento de férias ou o processamento de Natal. Ok? O processamento de férias e de Natal vai fazer com que seja criada uma nova folha de vencimento. O que é que isto significa? Que no mês, quando forem fazer o processamento mensal e o processamento de férias e de Natal, vou existir duas folhas de vencimento, ok? Não dá para juntar estes dois processamentos numa folha só. Antes ainda de abrirmos aqui o vencimento, falta fazer uma das configurações, se calhar mais importantes, na ficha dos colaboradores, ok? Que é a pré-definição de toda a informação que nós já tivemos a falar até agora. Ou seja, nós tivemos a ver aqui as retenções de IRS, as taxas contributivas, as categorias profissionais, tipos de contrato, ou seja, tudo parametrizações que precisam de ser feitas. Para quê? Para que eu agora venha ao meu menu Entidades, Colaboradores, e dentro da ficha do colaborador, vamos aqui abrir a ficha do Demo, eu vou ter um separador Recursos Humanos. Ok? E eu aqui vou então associar toda esta informação. Primeira escolha que vocês têm que fazer e primeira a ativação que vocês têm que fazer é colocar o botão do processar a ver. Se estiver assim, não vai aparecer na folha do vencimento. Se estiver a verde, vai aparecer na folha de vencimento. Ok? Temos aqui o tipo de contrato. Ok? Com base neste tipo de contrato, podemos colocar depois aqui também se é órgão social, sim ou não. Qual é a data de início do contrato deste funcionário e a data de fim, ok? Podem colocar aqui essa informação. A sua categoria profissional, horas semanais de trabalho, horas diárias, o número do bilhete de identidade,
qualquer, ok? O número do beneficiário, ou seja, aqui seria o número da Segurança Social, ok? O número de contribuinte do funcionário, falta o número do utente que é irrelevante para o processamento de salários, ok? Mas fica aqui registado qual é o número do utente caso venha a acontecer alguma coisa e seja necessária esta informação. Pronto, e depois vem aquilo que é mais importante, a situação familiar e o número de dependentes, ok? Isto para ele depois ir buscar a taxa correta às taxas de IRS na tabela que nós já vimos. E temos aqui o regime da Segurança Social também, para que o cálculo da porcentagem da Segurança Social, quer para o empregador, quer para a entidade patronal, seja feita com base nas taxas que estão definidas nestas taxas contributivas, que também, já vimos há pouco, podem criar, podem editar e estão disponibilizadas no menu taxas contributivas. Pronto, e eu aqui vou definir, por exemplo, o regime geral de contrato sem termo. O seguro, adicionar aqui, foi os seguros que nós criámos também nos seus de apoio. O pagamento, isto será a forma de pagamento, ok? Podemos colocar aqui o que nós quisermos. O número de conta, este é importante, caso queiram fazer utilidade depois no relatório que nós disponibilizamos para fazer o pagamento dos salários. Ok, eu vou por aqui BT50 e agora vou por aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 21. Ok? Pronto, vou deixar aqui esta informação e depois posso atribuir também aqui o coordenado de férias para o colaborador. Pronto, caso não haja na categoria, ele vai validar no colaborador e vai colocar e atribuir essa cor então a esse mesmo colaborador, e aqui será apenas a letra, ok? Ele muda a cor da letra aqui nesta opção. E depois vamos aqui parametrizar os valores base do processamento dos vencimentos, ou seja, o vencimento bruto, 1000 euros. Se tem isenção de trabalho também, colocar aqui qual é o valor. Subsídio de alimentação, qual o valor, se é um valor pago, ou se é um valor diário, valor fixo mensal sobre a remuneração sobre os dias úteis, ou a descontar as faltas, essa informação a descontar as faltas. Se vai ser pago em dinheiro ou vale ao cartão de refeição, visto que existe aqui os limites para a sujeição a IRS ou não, ok? O subsídio de férias, qual é o valor também e o valor de isenção de trabalho e o subsídio de Natal, ok? Estes dois subsídios, e se estes dois subsídios são pagos por inteiro, por duodécimos ou por duodécimos a 50%. Este aqui eu vou deixar por inteiro, que é para depois verificarem como é que se vai proceder aqui ao processamento salarial dos subsídios. Pronto. Tem aqui a percentagem dos sindicatos, ok? Caso seja necessário colocar. Na contabilidade, a definição da conta do FCT e do FQCT. E depois temos aqui a possibilidade de definir na ficha do colaborador toda a informação necessária para fazer a extração do relatório único. Normalmente, todas as plataformas que tiverem recursos humanos, se não tiverem solicitado o preenchimento do ficheiro do relatório único, não vão ter nenhuma opção daquelas que estão aqui, ok? Nenhum resultado. Esta informação, normalmente, terão que solicitar e nós depois introduzimos aqui o ficheiro para que fiquem com todas as possibilidades e com todas as opções para escolher depois direcionado para cada campo que estamos a ver aqui, ok? Pronto. Fora isto, o que é que eu posso fazer depois também? Imprimir a folha de recursos humanos ou a ficha do empregado com essa informação, ou seja, os dados gerais desse colaborador, a situação profissional, as remunerações, o IRS, Segurança Social e outras informações quaisquer que vocês queiram adicionar.
Eu vou gravar esta informação, visto que eu acrescentei o NIB, e vou fazer imprimir novamente para verificarmos então que isto já está tudo definido, ok? Pronto, já tem aqui praticamente tudo definido. Fora isto, já temos tudo pronto dentro da ficha do colaborador, e atenção que isto vai ter que ser feito para todos os vossos colaboradores, é um trabalho que tem que ser feito inicialmente, mas depois de ter isto definido, eu já posso ir abrir então, e agora sim, o meu vencimento. Se eu vier ao menu Recursos Humanos, Vencimentos, eu posso criar aqui um novo vencimento e para o mês de setembro, o processamento mensal, que vai ser este que eu quero fazer, do ano 2021, faço gravar e ele automaticamente abre aqui a folha de vencimento ou abre aqui o menu com os vencimentos para eu fazer o processamento dos mesmos. O que é que nós podemos fazer? Se verificarmos, nós temos aqui 3 botões, ok? Por colaborador. O calcular, em que sempre que é acrescentada uma remuneração ou é feita alguma alteração, eu faço calcular para ele voltar a calcular todos os valores com base nas alterações que foram feitas, ok? Temos a lupa para visualizar o vencimento, ele está a dar erro porque isto nunca foi calculado, significa que ele não vai visualizar nada porque não há nada para ver fora, até eu fazer o cálculo, ok? E depois tenho aqui o botão mais para adicionar os extra recibos. Eu, como não vou fazer calcular um a um, venho aqui a este botão de cima, o cálculo é efetuado, e se eu vier à lupa, já vou conseguir ver efetivamente o que é que está atribuído a cada colaborador. E aqui está, no demo, que foi o colaborador que nós tivemos a editar, eu já tenho aqui toda a informação do cabeçalho do vencimento e vou ter aqui estes valores que já foram introduzidos de forma automática, visto que eu já fiz esta configuração na ficha do meu colaborador. Ok? O valor do vencimento durante 1000 euros, subsídio de alimentação por 22 dias, termos em consideração que todas as férias que sejam marcadas no mapa de férias vai fazer com que os dias de subsídio de alimentação sejam descontadas nesse mesmo mês aqui, ok? Temos aqui depois então a taxa de IRS que está sujeita ao colaborador com o respectivo desconto e a taxa da Segurança Social com o respectivo desconto também, ok? Vamos imaginar agora que o meu colaborador teve com falta justificada ou com falta injustificada. Então, eu venho aqui ao botãozinho mais, vou adicionar esse extra recibo, ok? Colaborador demo, posso vir aqui, por exemplo, acrescentar um valor de ajudas de custo, ou posso vir aqui e acrescentar, por exemplo, falta injustificada ou falta justificada, não sei se ela já está aqui criada, mas também está aqui criada, ok? Em que eu posso dizer aqui quantos foram os dias de faltas, ok? Foram 5 dias e 5 dias de subsídio de alimentação também, ok? E praticamente o que ele vai fazer é acrescentar 2 linhas com a falta justificada de 5 dias ou a falta justificada de 5 dias, em que ele está a fazer aqui, salvo erro, a utilização da fórmula dos 30 dias, ok? O vencimento base dividir por 30 vezes os 5 dias e o subsídio de alimentação a descontar, que nós podemos acrescentar diretamente na extra remuneração ou extra recibo que estamos a escolher para o registro de qualquer falta ou de qualquer prémio, etc. Ou então, caso essa remuneração não tenha a possibilidade de ter o subsídio de alimentação a descontar, porque isso pode acontecer, ok? Então, eu posso adicionar aqui uma remuneração, até vou fazer diferente. Eu vou apagar a minha do subsídio de alimentação a descontar, ok? E como é que vocês podem fazer isto? Todos estes extra recibos que nós estamos a adicionar ao vencimento, seja para que o colaborador seja, ok? Independentemente para que o colaborador está a ser adicionado a estes extra recibos, eu vou editá-los ou apagá-los sempre no mesmo sítio. Ou seja, eu consigo vir aos extra recibos e eu vou ter aqui todos os extra recibos que foram adicionados nos vencimentos. Se eu filtrar isto pelo mês de setembro e puser aqui o ano 2021, eu vou ter aqui apenas 2 linhas e eu sei que elas estão em aberto, ok? Porque o vencimento ainda não está fechado. E eu então posso chegar aqui e apagar, ok?
automaticamente, se eu vier aqui ao meu vencimento e verificar aqui o demo, ele vai ter sempre aqui o subsídio de alimentação a descontar. Ainda. Porquê? Porque temos que fazer o calcular. Ok? Ou fazemos só o calcular diretamente na linha deste colaborador e agora sim já saiu daqui o subsídio de alimentação a descontar. Ok? Nuance que, de uma forma resumida, o que é que devemos ter aqui em conta? Os extra recibos podem ser criados em dois sítios. Pode ser criado no botãozinho mais dentro do próprio vencimento, sendo que se eu quiser editar ou apagar, eu tenho que ir sempre ao menu dos extra recibos. Ok? Ou então posso criar os extra recibos fora dos vencimentos e no seu respectivo menu, em que eu posso chegar aqui, faço novo extra recibo, digo que é para o processamento mensal, porque é esse processamento que eu tenho em aberto, escolho o mês, escolho o ano, vou ter que escolher qual é o colaborador a quem eu vou adicionar este extra recibo e depois aqui a atribuição da ajuda de custo ou de qualquer outra coisa, de um prémio esporádico de 200 euros. Ok? E vou adicionar. Se eu vier ao vencimento, carregar na lupa do demo, não aparece aqui nada. Se eu carregar na máquina, já aparece porque eu já adicionei esse prémio. Ok? Pronto. Se eu agora apaguei a linha do subsídio de alimentação a descontar e verifiquei, ok, este subsídio afinal, o desconto do subsídio de alimentação era preciso, havia de ser descontado esse valor e eu agora apaguei a linha. Eu não vou adicionar novamente falta justificada para colocar lá os dias de alimentação. Ok? Eu posso vir ao colaborador demo, adiciono outro extra recibo, chamo aqui alimentação, a remuneração está aqui criada, é só selecionar, dizer que são efetivamente os 5 dias, agravo e já cá temos a linha novamente a descontar. Ok? Pronto. E é assim que funciona o facto de acrescentarmos extra remunerações, faltas, baixas médicas, prémios, layoffs, etc. É tudo adicionado como extra recibo. A única coisa que não é adicionado como extra recibo é o vencimento base do colaborador, que é definido na ficha do colaborador, o subsídio de alimentação, que é definido também na ficha do colaborador, os subsídios de férias e Natal, caso sejam processados em duodécimos ou duodécimos a 50%, que também é definido na ficha do colaborador, e quer a retenção de IRS, quer a taxa de IRS e o valor a reter para IRS, quer o valor a descontar para a Segurança Social, são informações que estão associadas à ficha do colaborador, vai validar com o vencimento base que temos na ficha desse colaborador também e vai-vos dar a percentagem a utilizar e o valor a descontar. Ok? Tudo o resto funciona como extra recibos. Adicionar extra recibos no botãozinho mais, ou então ir ao menu extra recibos e criar um novo. E para editar ou apagar extra recibos, não dá para o fazer dentro do vencimento, terão que vir aos extra recibos para apagar qualquer linha que criaram de uma forma incorreta ou qualquer linha que não é suposto estar no próprio vencimento. Antigamente não dava para apagar um vencimento quando ele estava em aberto, agora já dá, ok? Para os clientes que já utilizavam este módulo de recursos humanos, já dá para apagar a linha diretamente aqui. Quer dizer, quando ele estava em aberto, dava para apagar, mas nós tínhamos que ir à tabela dos vencimentos e apagá-lo aqui, ok? Agora foi adicionado o botão para apagar dentro do próprio vencimento, que é o que faz sentido. Pronto. E podemos fechar o vencimento, ok? Se eu fechar este vencimento, fica o processamento feito. Eu posso imprimir os vencimentos, os recibos de vencimento, ok? É isto que nós estamos aqui a ver. Obviamente que estes recibos de vencimento têm um layout base dentro daquilo que aqui está. Não significa que este layout não pode ser modificado, requerendo e verificando sempre se está sujeito a orçamentação, ou seja, pode ter um custo acrescido à alteração do layout, caso sejam alterações muito grandes. Pronto. E temos aqui toda a informação. Se viermos aqui ao colaborador demo, que até era este primeiro, temos aqui a informação de vencimento, subsídios, prémios, o subsídio de alimentação a descontar e falta justificada, com todos estes valores.
o modo de pagamento de transferência bancária que foi o que eu defini na ficha deste colaborador, qual o valor que tem que ser pago ao colaborador. Importante, se efetivamente houver um colaborador que receba o subsídio de alimentação com vale ao cartão de refeição, ok? Esse valor não vai ser tido em conta neste valor pago. Ou seja, ele vai dizer que, eu salvo erro, eu sei que vai ser aqui nesta zona, por cima da assinatura, vai dizer valor de cartão de refeição X, ok? E o valor pago vai ser o total do vencimento com a subtração desse valor do cartão de refeição, ok? Pronto. Isto pode ser impresso, ok? Podem enviar todos os recibos de vencimento para os colaboradores e ele aqui vai validar qual é o e-mail que está configurado na ficha do colaborador 1, no e-mail 1, o e-mail 2 ou o e-mail 3. Estes campos são os campos, vou aqui novamente aos colaboradores, são estes campos, e-mail 2 e e-mail 3, ok? Pronto, estes três campos que aqui estão, tirando do telemóvel, são estes três campos. Ele vai validar então que e-mail é que aqui está. Ou seja, se vocês tiverem isto tudo atualizado, vocês conseguem fazer o processamento de vencimento. Em vez de estar a imprimir para estar a enviar por e-mail da vossa conta de e-mail, toda a gente sabe que é possível associar uma conta de e-mail aos parâmetros da aplicação e fazer o envio de documentação, relatórios e vencimentos para os e-mails das entidades que estiverem relacionadas com o respectivo módulo. Eu aqui, então, poderia fazer o envio dos recibos de vencimento para o e-mail 1 que está definido na ficha destes colaboradores. Fazia OK e saía a folha de vencimento para cada colaborador, ok? Todos estes botões que aqui estamos a ver, ok? O imprimir o recibo de vencimento, o tirar o fecheiro para a Segurança Social, é aqui que se faz, ou seja, é aqui que se retira o fecheiro para se submeter depois na Segurança Social, é aqui que se retira o fecheiro para submeter nas finanças e é aqui que se retira o fecheiro para submeter depois na seguradora, ok? Pronto. Todas estas opções estão aqui por colaborador, ok? São os mesmos botões. O facto de tirar o fecheiro da Segurança Social, das declarações de remunerações para as finanças, enviar por e-mail ou imprimir, e ele apenas vai imprimir o e-mail deste colaborador. Ok? Pronto. Para efetuar pagamentos, temos clientes que estavam a imprimir os recibos de vencimento para efetuar estes pagamentos. Não foi assim muito recente, mas já temos este relatório, se calhar há um ano, em que é possível tirar uma listagem de pagamentos, quer em PDF, quer em Excel. E praticamente ele vai complementar a informação que aqui está. Ou seja, ele vai dizer qual é o colaborador, qual é a sua conta, o NIB, o número de conta, o NIB ou o IBAN, aquilo que vocês quiserem registar na ficha do colaborador, também no separador dos recursos humanos, e qual é o valor a pagar, ok? Isto aqui é uma listagem que vocês podem retirar para depois processar então o pagamento os vencimentos. Pronto. Tendo em conta que não está incluído aqui no pagamento os vales ao cartão de refeição, ok? Este valor do total a pagar é tudo o que tem que ser pago, com exceção dos vales ao cartão de refeição. Pronto. Fora isto, o que é que podem fazer? Podem fazer o processamento na contabilidade, quem usa contabilidade, ok? Está lançado contabilisticamente. Nós podemos abrir aqui e temos aqui então o lançamento contabilístico efetuado dos recursos humanos, do vencimento que nós fizemos agora, ok? Podemos anular o próprio vencimento. Eu vou só apagar aqui o lançamento contabilístico. E aqui no mês de setembro eu posso anular este vencimento, ok? Normalmente, quando anula o vencimento, ele fica no estado anulado. Não significa que esta linha não possa ser aproveitada. Ou seja, já verifiquei em algumas plataformas, com base nas assistências que nós vamos fazendo aos nossos clientes, que pode haver vencimentos que estejam com a linha anulada e fizeram a reabertura de novo mês. Podem fazer isso, ok? Não tem mal nenhum. Se quiserem ficar com o registro do anulado e porque é que foi anulado e o que é que estava mal. Mas a ideia é, a partir do momento em que anulam um vencimento, vocês conseguem reabrir o mesmo,
ok? E automaticamente ele volta aqui para o vencimento normal, ok? E se eu agora quisesse apagar, poderia apagar, ok? Mas se quisesse fechar novamente, fechava e ele deixava estar no estado anulado e passava então para o estado fechado, ok? Bom, posso fazer sempre aqui estas jogadas. Mais informação que eu tenho para deixar aqui. Importante perceber aqui uma coisa. Quando eu faço apagar um vencimento, ok? Nós temos aqui no nosso colaborador demo extra recibos, que são o prémio esporádico, o subsídio de alimentação a descontar e a falta justificada. Isto são extras recibos. Se eu fizer apagar, ok? O que ele foi a pagar foi o mês do vencimento. Não foi os extra recibos. Ok? O que significa que se eu vier aos extra recibos e colocar aqui 2021, vamos colocar aqui o nosso mês de setembro, eu tenho aqui os 3 extra recibos ainda criados. Ok? Se eu quiser, posso reabrir novamente o vencimento, processamento mensal de setembro, agravo, e se eu fizer calcular, vou ter novamente tudo. Ok? Portanto, o apagar o vencimento não vai apagar os extra recibos. Isto para dizer o quê? Se vocês por acaso acharem que têm todos os extra recibos mal criados e querem apagar o vencimento para apagar isso tudo, não vão conseguir, ok? Para apagar os extra recibos é só no menu extra recibos. Para apagar o vencimento, aqui apaga o vencimento, mas mantém os extra recibos, ok? Bom, possivelmente vai haver aqui algumas alterações com alguma atualização que venha a ser feita nesta parte, ou seja, poder colocar um balãozinho, um caixote de lixo por extra recibo diretamente aqui no vencimento para vocês conseguirem apagar essa remuneração ou o botão editar, ok? Poderá ser uma das funcionalidades que venha a ser acrescida, entre outras, ok? Pronto. Fora isto então, vou fechar aqui o processamento, novamente. Toda a informação aqui de impressão, de análise de relatórios diretamente com o vencimento também já foi indicada. E depois, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos visualizar dentro dos nossos relatórios toda a informação relacionada com recursos humanos. Ou seja, um mapa de liquidação de IRS desse mesmo mês, onde eu vou ter aqui destes colaboradores qual foi o valor que foi liquidado em termos de IRS e o valor coletável. Esta é a informação que vai ser impressa também aqui nesta folha, ok? Conseguem ter aqui a declaração mensal de remunerações, que vos vai indicar também aqui qual o tipo de rendimento, o valor de rendimento, qual a retenção que foi feita e as contribuições obrigatórias, ok? Eu também consigo imprimir este relatório e ter aqui este mapa de declaração mensal de remunerações. Conseguimos ter aqui a declaração de remunerações da Segurança Social, onde eu vou ter indicação apenas de qual é a natureza da remuneração em causa, os dias, a taxa e o valor a que corresponde esse valor da aplicação das taxas diretamente da remuneração P, ok? Ou da natureza que nós tivemos a verificar. Temos aqui depois também as horas trabalhadas, que é um relatório que vos vai indicar dentro de cada mês quais foram as horas que foram trabalhadas por cada colaborador. Ele vai sempre fazer as cálculos com base nos extra recibos que forem adicionados e nos descontos que são feitos nas remunerações que são utilizadas para dar baixa dessas horas e desses dias de falta, ok? Depois temos aqui o relatório único, que me permite exportar então esse fecheiro do relatório único para depois submeter no site deles. Obviamente que para retirar este relatório único tem que ter dentro de cada colaborador no separador de recursos humanos toda a informação atualizada no que diz respeito a este relatório, ok? A este fecheiro. Temos aqui o guia do pagamento da Segurança Social, em que ele vai calcular então qual é o valor a pagar da Segurança Social. O mapa de férias, que já vimos. Mapa de ligação à contabilidade, caso não tenham a contabilidade no Office Gest e utilizem o módulo de recursos humanos.
Isto é um mapa que vocês podem enviar depois para a contabilidade, em que ele vai dizer aqui o que é que cada descritivo tem para, com valor a débito e a crédito, para depois o contabilista fazer o processamento salarial com base no que aqui está, ok? Temos aqui o mapa de conferência do FCT e do FGCT, caso esteja essa opção selecionada na ficha do colaborador, e temos aqui a declaração de IRS, isto é a declaração anual que vocês depois podem imprimir, ok? Para enviar aos vossos colaboradores. Pronto. Fora aqui esta informação dos relatórios, vou só finalizar a formação com a indicação de mais uma ou duas coisas. Relativamente ao processamento de férias e de Natal, esse processamento é feito exatamente da mesma forma, sendo que quando eu faço um novo vencimento, eu vou ter que escolher processamento de férias ou processamento de Natal. Eu vou pôr aqui o processamento de férias, visto que estamos mais em férias do que Natal, e ele vai-me carregar 2 colaboradores. Porquê? Porque estes 2 colaboradores, na sua ficha de colaborador, ou têm definido o pagamento do subsídio de férias de Natal com duodécimos em 50% ou por inteiro, ok? Se nós fizermos calcular, conseguimos visualizar aqui, então, no separador demo, no colaborador demo e no colaborador 3, que tem aqui, então, o valor do subsídio de férias e a taxa a que está sujeito, e a segurança social também o valor a que está sujeito. Importante definir uma coisa. Eu vou apagar isto novamente, que é para fazer de novo. Vou fazer um novo vencimento, subsídio de férias, e vamos gravar. É possível fazer o pagamento de subsídio de férias de apenas 1 ou 2 colaboradores. Ou seja, este subsídio de férias pode ser feito de uma forma genérica para todos os colaboradores, ok? Eu faço isto uma vez e fica feito o subsídio de férias, não vou processar mais, ok? Mas pode acontecer, já houve empresas que pediram, por exemplo, de fazer o pagamento do subsídio de férias, por exemplo, este mês vamos pagar ao colaborador 3 as férias e o subsídio de férias, e no próximo mês vamos pagar ao colaborador demo, ok? Isso é possível fazer. Como é que o fazem? Quando abrem o vencimento do subsídio de férias ou do subsídio de Natal, que isto enquadra-se nestes 2 subsídios, ok? Isto que eu vou dizer, eu não carreguei no botão calcular ainda, ou seja, dá-me erro, quer a pesquisar um, quer a pesquisar o outro. Se eu quiser apenas processar um dos vencimentos, eu tenho que carregar não no calcular geral, mas só no calcular do colaborador que eu quero processar, ok? Eu carreguei só no do demo e eu agora vou fechar. O que ele vai fazer é apenas o subsídio de férias deste colaborador, ok? E eu agora, se quisesse, no próximo mês, fazia um novo vencimento, colocaria aqui, em vez de setembro, colocaria aqui outubro, diria que é o processamento de férias, fazia gravar, ele, para o colaborador demo, já viu e já sabe que já existe um processamento de férias feito, então não vai chamar novamente aqui e apenas vai aparecer aqui o colaborador 3. E eu aqui neste poderia calcular novamente, fechar, e ficava o vencimento do subsídio de férias, ou seja, o subsídio de férias pago a este colaborador número 3, ok? E com base nisto e nesta última informação que eu acabei de dar, vai de encontro a que não é possível pagar parcialmente subsídios de férias, a não ser ou em duodécimos, ou seja, pelos 12 meses e pegar no valor base e dividir por 12, ok? Ou por 50%, em que do valor base metade vai ser pago a dividir por 12 meses e outra metade será pago por inteiro neste subsídio de férias de Natal. Portanto, não é permitido pagar parcialmente um subsídio de férias. Ou seja, eu no colaborador demo vou-lhe pagar o subsídio de férias em setembro, pago 300 euros, em outubro pago outros 300 e em novembro pago o remanescente, ok? Pago o resto do valor. Isso não dá para fazer, ok? Pronto. Fora isto, penso que não tenho aqui mais informação nenhuma adicional e que acho que vou assim para vos indicar. Se calhar iríamos abrir agora as perguntas e respostas, caso exista alguma dúvida por parte de todos os participantes.
Na parte inferior do vosso ecrã irão ter dois balões, ou dois botões, um com um balão que é o chat, que não vai ser utilizado agora, ok? E vai ser utilizado o botão que tem dois balões, que é para perguntas e respostas, e iremos então abrir aqui as perguntas e para esclarecimento de dúvidas aqui de alguma informação que alguém queira saber. Ok, Ana Correia, pelo menos já deu aqui as saudações iniciais. Não sei se tem aqui alguma questão. Ok. Ana, ainda bem que fez essa questão. Ainda bem que a Ana fez aqui uma questão. A Paula está aqui a dizer que penso que não tem dúvidas. Ana, é o seguinte: relativamente ao registro do sistema de faltas, nós temos outro módulo, que é o módulo de assiduidades e é o registro de ponto, em que poderá estar associada, eu não sei, não tinha certeza, mas estará associado ao Office Gest e a esta parte dos recursos humanos, que é o resumo da assiduidade. Ok? E o que é que vai acontecer? Vai aparecer aqui toda a informação dos colaboradores com as horas trabalhadas, as horas extra e as horas de falta. Sendo que esta informação não vai ser carregada de forma automática dentro do recibo de vencimento. Ou seja, isto vai ser um resumo da assiduidade que lhe vai indicar então quais foram as horas extras e as horas de falta para ajudar a Ana a complementar então o vencimento em causa. Ok? Esta é uma abordagem. Agora, esta semana foi falado com outro departamento em que nós conseguimos adicionar, ou vamos conseguir adicionar e vamos criar um mapa de ausências, ok? Em que existe um mapa de férias, falou-se em colocar as faltas dentro deste mapa de férias, que não, para mim não faz sentido nenhum, porque o mapa de férias é um mapa de férias, o mapa de ausências é um mapa de ausências, e à partida vai ser desenvolvido ainda este ano um mapa de ausências onde vocês poderão, vamos imaginar de uma forma geral, e eu estou-lhe a dar mais ou menos aqui um esboço daquilo que vai ser feito, vamos definir um fecheiro de apoio onde vocês poderão criar as linhas de todas as remunerações ou de todo o tipo de ausência que vocês quiserem, vão associar um tipo de remuneração a essa ausência e com base na informação que lançarem nesse mapa de ausências, ele vai automaticamente carregar as linhas do vencimento. Isto é mais ou menos o esboço daquilo que poderá vir a ser feito, ok? Mas neste momento não existe nenhum histórico, ou não existe nenhum sítio onde nós possamos fazer o registro de todas as faltas do próprio colaborador e que tenham sido em consideração logo dentro do vencimento de forma automática, ok? Onde vou dar aqui como concluído. Ok, o Sr. José Gil colocou aqui mapa da seguradora de trabalho de tempo parcial. Sr. José, não estou aqui a compreender aqui o que é que quer, qual é a sua questão. Se puder clarificar melhor, agradecia, por favor. Enquanto isso, vou esperar que a Ana faça aqui, que ela tem mais uma questão. Ok, é assim, Ana, neste momento a atribuição dos centros de custo, eu nem sei se ele a partir do menu está ativo, mas neste momento a atribuição dos centros de custo tem que ser feita com a edição do próprio vencimento, depois de ele ter sido lançado contabilisticamente e adicionar, ok? Deixa-me só verificar aqui uma coisa, contabilidade, parâmetros, e vamos aqui ao... não, é contabilidade, X de apoio e parâmetros. Ok.
Exatamente. É assim, eu penso que já foi enviado para desenvolvimento a possibilidade de definir por cada remuneração ou por cada campo onde nós vamos ter que adicionar depois esse centro de custo, a possibilidade de o adicionar diretamente nessas remunerações. Pronto. Neste momento, a única solução que tem é fazer esse lançamento do vencimento com valores em linhas e depois editar o vencimento para a atribuição do subsídio dos centros de custo a cada linha que corresponde, ok? Ok. Ok, quando o vencimento do trabalhador a tempo parcial é menor do que o SMN, qual o valor que consta do mapa da seguradora? José, eu, sinceramente não lhe vou conseguir responder esta pergunta porque teria que analisar, ok? Isso já está mesmo relacionado com o código que está a gerar o ficheiro da seguradora. E como eu não sei ao certo o que é que está no código, porque não fui eu que fiz esta parte, teria que ser validado, mas eu depois posso anotar aqui e responder-lhe esta questão pessoalmente por e-mail. Ok? José Gil, diga-me só uma coisa, senhor José, está a contactar aqui de que empresa? Só para depois ter um e-mail para que lhe possa comunicar esta informação. Ok, é da CC Box. Ok. Pronto. Eu depois então irei contactar-lhe então para responder então a esta pergunta. Vamos dar como concluída estas duas questões. Ok, não utiliza aqui centros de custo por colaborador. Ana, se calhar o melhor a fazermos depois é falarmos pessoalmente por telefone para vermos esta questão, ok? Definir ao certo como é que vão ser o registro contabilístico dos vossos processamentos salarial para que nós consigamos verificar se, de acordo com a utilização dos vossos centros de custo, existe forma de fazer uma parametrização automática para o lançamento dos mesmos, ok? Pronto, eu se calhar iria pedir que depois falássemos mais tarde nisso, ok? Pronto. Visto que a vossa empresa tem aqui algumas especificidades relativamente a esta questão dos centros de custo. Ok, não sei se mais alguém tem aqui alguma questão que queira colocar. Pronto, à partida, penso que não. É assim, para terminar, informações adicionais que também costumo dar sempre na parte final das formações. Ok, penso que existe ainda aqui mais uma. Ok. Formações adicionais. Qualquer questão que tenham para colocar, liguem para a nossa linha de suporte ou façam o pedido através do menu Ajuda e Suporte. Ok? Tem aqui o contacto, novo pedido, conseguem gerar um novo pedido e acompanhar todo o histórico da conversação com o nosso suporte e com vocês dentro do próprio Office Gest. Ficam sempre com a informação aqui registada. Dentro disso, também dizer que os manuais estão a ser preparados agora. São manuais em que vocês conseguirão ver por categorias, por exemplo, de recursos humanos, possivelmente ainda não vai ter aqui nenhuma, mas vai ficar disponível em breve. Eles estão a ser terminados. De outros módulos já existe, ok? Em que, por exemplo, vamos ter aqui parâmetros do RGPD, conseguem ver aqui toda a informação que vocês, ou que está relacionado com esse menu que escolhemos, e o que vai acontecer é, por cada categoria que aqui está, vai ser disponibilizado os vídeos de formações que foram feitos durante este mês de agosto e este mês de setembro, ok? Pronto, estes vídeos de formação que temos vindo a fazer.
Isto aqui também ficará disponível no nosso site pt.officegest.com, em que vocês conseguem ver aqui toda a informação na parte da academia, ok? E conseguem ver aqui então as formações práticas que à partida também irão ficar aqui disponíveis. Isto são webinars que já foram feitos no ano passado, de alguns módulos que nós temos, e os outros à partida serão também disponibilizados aqui, ok? Entretanto, penso que haja aqui mais uma questão, será de Isabela. Bom dia, Isabela. Nós temos centro de custo automático no processamento. Exatamente, assim, é possível parametrizá-lo dentro da própria categoria. Eu tinha ideia que era possível fazê-lo em algum sítio. Pronto, na remuneração pensava que também fosse possível, mas não é. Mas Ana, respondendo aqui à sua questão e com a ajuda da Isabela, obrigado Isabela, é possível definirmos por linha o centro de custo, sendo que essa opção não está aqui a ser incluída dentro da própria categoria. Mas de qualquer das formas, depois voltamos a falar, Ana. Mas sim, sei que a Isabel tem esta questão aqui já configurada. Ok, obrigado Isabela. Pronto. Não havendo mais questões, não havendo mais dúvidas, vamos dar por terminada então a formação. Queria agradecer então a participação de todos os participantes que estiveram aqui hoje. Agradecer também todas as questões colocadas e qualquer dúvida que tenham, contactem-nos. Resta-nos já então um bom dia e um bom trabalho, ok? Obrigado.